Boa noite, canal Binho 10. Mais uma live agitada. Temos Rick, João Neto, Clara Isaías. Boa noite, pessoal. Boa noite, mas a gente está ao vivo? Ao vivo? Boa noite, Isaías. Como é que você está? É uma honra ter você aqui, viu, Isaías? Ao vivo. Isaías, é uma honra te ter aqui, viu? Fico muito feliz de saber que você entrou. Isso é um símbolo de humildade, porque o canal dele é grande e o Binho está começando agora. Legal, parabéns. Não estou achando a live aqui no YouTube. Cadê essa live? Boa noite, sim, pessoal. Feliz boa noite, Clara. Considere... boa noite. Boa noite. Cadê o chat? Boa noite, Binho. Cadê o pessoal? Consideremos ao vivo é o início do debate aqui no meu canal. Consideremos ao vivo. Hoje o debate é sobre a ET Bilu. Tenho aqui uma matéria legal sobre espinafre alucinógeno. Espinafre alucinógeno, cara. Olha, o Isaías, ele entra levando tudo a sério, daqui a pouco ele mesmo vai começar a dar risada, o Isaías. Mas... Como é que é? Qual é o tema? ET Bilu. Ô, Binho, por que você não conectou com o YouTube, a live? Você está fazendo só no StreamYard? Então, ensina ele aí, Isaías, ele não sabe. Isso, é só no StreamYard, aí depois ele vai para o YouTube como se fosse um vídeo, Isaías. E por que você não bota de uma vez? Eu falei para ele pôr online. Quando você... Isso é na hora de você criar a live. Depois tu me ensina aí a fazer isso. Você tem que... Quer ver? Você tem que ir lá no início do StreamYard, botar lá seu... Você bota e-mail, não bota? E-mail. Vou fazer aqui. Podemos ensina fazer ele, isso mano. outro dia, daí tu me manda um áudio ensinando, porque agora já começou, tá entendendo? Não, mas ele falou... Consideramos ao vivo, tá? Tá, então tá bom. Depois você vai postar, né? Vai. Sim, vai ser postado depois. É que aí não vai ter comentário, não vai ter nada, né? O comentário só vai vir porque é o depois. início, né, Clara, do canal, aí a gente está aprendendo ainda a usar esse tipo de... Eu sei, eu já passei por isso também. Tá vendo, Binho? Eu tava insistindo com ele que dava para fazer, ele falou que não dava. Tá vendo como dá? Na hora de você criar, apresentar... você bota transmissão ao vivo e adiciona o seu canal ali no StreamYard. Você tem que adicionar seu canal. Porque aí, quando você criar a live, ela vai ser transmitida ao vivo no canal. Então. E ele falou que não dava porque o canal dele é pequeno. Tem nada a ver. Não, dá sim. Eu tava com 40 e poucos. A gente tava com 40 inscritos e dava para fazer. Então, saudade de vocês aí agora, todo mundo reunido aí de novo, né? A gente já fez, não sei se vocês viram o último vídeo, eu e o Rick, falando sobre o ET Bilu. Eu queria fazer mais ou menos dessa forma, então eu vou apresentar aqui a minha tela. Eu vou apresentar agora, não sei se vai travar por causa da internet, mas estou tentando aqui. Aí vocês me falam se estão vendo ou não, tá? Tá, mas tem algum questionamento, alguma coisa? Sim, a princípio pode parecer uma brincadeira, né? A gente, ET Bilu, ET Bilal, parece uma piada, mas assim, ele tem uma relação com os multiversos, multidimensionais, física quântica, né? Então tudo vai envolver, e aí acaba caindo na Terra plana também, né? E no globalismo. Qual é a relação que existe dos multiversos, né? Das realidades paralelas, alternativas, e como explicar isso nos dois modelos, né? Porque a gente sabe que tem os fenômenos sobrenaturais, os UFOs, os OVNIs, né? Aquelas bolas também que aparecem, né? De energia. Como é que chama, Albinho, aquelas bolas de energia?
que aparece aqui também, apareceu já na minha filmagem várias vezes. Espectro, não tem o nome, ele mesmo sabe. E essa filmagem do ET Bilu, ele apareceu mesmo, realmente. Muita gente assistiu isso aí, viu, né? Lá no Instituto Zigurati tem filmagens reais também das aparições aí, que aconteceram mesmo de verdade. Tem luzes que aparecem lá. Agora, não quer dizer que isso é o ET Bilu, esse nome Bilu eles deram é uma comédia, né? Mas o que nós vamos estudar é a parte sobrenatural do fenômeno científico que aconteceu, né? Quero ver, então. Fala, Bi. Cadê? Tem que ver se é verdade, né? ET Bilu. Porque tem um que o cara fica lá com a cara verde, né? Que o cara fala, com câmera. Tem umas imagens que realmente é bem diferente. Isso não é um golpe do Urandi e companhia lá. O próprio como que ele chama, o Danilo Gentili, ele mesmo confessou em offline, na câmera offline, que ele estava tendo comunicação, e ele filmou, inclusive, luzes também, e ele mesmo confessou isso em off. Só que o que foi pro ar não foi essa parte da cutscene, né, na verdade, eles fizeram toda uma armação para ridicularizar, mas o próprio Danilo tem vídeo dele confirmando que viu. Tem no YouTube. E tem as filmagens originais também, que foram cortadas, né, dele se manifestando e tal, tá no canal do Rafael Hungria, filmagens originais, que não foi pro ar na Record. Então eles fizeram uma montagem para ridicularizar e tal, né. Inclusive o nome dele nem é ET Bilu, o nome dele como que chama o Binho? Bill. Bill, né? Bill. Bill, né? E aí colocaram esse nome Bilu, a Record pôs, né, pra ridicularizar e tal, fazer piadinha. Tá, mas só um pouquinho, aquela figura lá que apareceu, eu vi só a reportagem, tá? Eu tô bem leiga no assunto. Aquela aparição lá não diz respeito à live, ou diz respeito? Não, a gente diz respeito. Eu vi no vídeo o Urandi falando que esse nome Bilu aí vem daquela música Bilu Teteia, uma música antiga aí. O Urandi falando. Eu acho que até assim, ó, o fato do ET Bilu ter aparecido de uma forma bem cômica, né? Vamos dizer assim, cômica, debochada, não levando a sério nada, virou um meme, né? Até assim, ó, descaracterizou totalmente aquele negócio do Ratanabá, que é do mesmo, tem o mesmo pesquisa, a mesma veia de pesquisa, né? Então também vamos dizer assim que não, os créditos que poderiam ter, sei lá, né, foram um pouco merecidos por causa desse evento do ET Bilu, que eu, por exemplo, eu só sei a parte que me foi revelada, assim, da total ridicularidade da coisa, entendeu? Mas esse nome Bilu Teté, ele falou realmente, tá certo, Isaías. O próprio Urandir confirmou isso, porque o que aconteceu? Eles pegaram todas as cenas e ridicularizaram, fizeram filmagens paralelas, que não tinha nada a ver com a filmagem real. As filmagens reais estão no canal do Rafael Hungria, eles têm as filmagens originais, né? Eles se materializando até em homem, plasmando, e tem milhares de pessoas que confirmaram e testemunharam, não foram só eles, muitas pessoas viram, foram no instituto, tem filmagens, tem testemunhas e tal. Acontece que, quando eles fizeram na Record essa brincadeira de Bilu, aí realmente fizeram essa brincadeira baseada no Bilu Teteia, do Sérgio Malandro, né, para ridicularizar mesmo, então ele confirmou isso mesmo realmente, mas não que necessariamente seja uma comédia aparição, né? Foi levado em comédia. Não é era uma música. Não era uma música do Sérgio Malandro. Então eles fizeram uma brincadeira, a Record levou tudo na brincadeira e ele aceitou. A música é mais antiga, ele regravou.
Ele aceitou o próprio ET Bilu, quando ele aparece, ele fala, eu sei que vocês estão brincando, mas brincando mesmo, o próprio mestre disse muitas coisas, né? Ele estava falando, acho que de Jesus, né? E aí disse que ele acredita em Jesus também, sabe que ele é um ser assim iluminado, sabe? O Sniper me falou que o Hungria disse que o ET Bilu é o próprio Jesus Cristo. Eu sei, ele falou. Se declara o próprio Jesus Cristo e coordena 49 aí já é blasfema. Isso. Aí é blasfema, né, Isaías? Isso aí eu vou... Cai numa seara, assim, totalmente desconectada, né, e eu acho que a gente não pode relacionar... Ele já disse isso live, Isaías. Ele fala que o negócio na testa dele, que é a tarja, ela é a coroa de Cristo. Entendeu? É o quê? Essas coisas eu não compartilho dessas blasfêmias, né? Isso aí a gente não compartilha, mas o Binho acredita que sim. Já viu que no ET Bilu, nas imagens mais nítidas, tem uma tarja preta de cima da testa dele? Ele diz que é a coroa. Eu já vi o Binho falando. A coroa de Cristo. É brincadeira, né? Pô, é o que eles falam. Eu sei. Mas viagem torta, total. Mas acontece o seguinte, cara. Acontece o seguinte. Não dá sim, viu, Clara? Dá porque, assim, eu tive contato com 3 pessoas do Zigurate que me ligaram e foram lá e viram as materializações, entendeu? Então eu posso garantir que é verdade. Agora, o problema é o seguinte, não significa que porque é verdade as materializações que aquilo é um ET Bilu. Então, o que eu falei pro Binho já, falei assim, isso é demônio, são demônios, entendeu? E o Binho disse que não. Demônios. E o Binho disse que não. Mas eu falei, cara, claro que é. Tem outra explicação. Demônio enganador, ele ilude as pessoas. Demônio enganador, exatamente. Apenas busca um conhecimento. Você teve contato com o pessoal do Zigurate, ô Rick? Eu entrei no chat uma vez do Rafael Hungria, comecei a conhecer um pessoal, até chavecar as menininhas, né, cara, e comecei a pegar o telefone, e aí nisso eu peguei contato e comecei no WhatsApp. E aí teve uma delas, inclusive, que falou pra mim que era pra eu ir com ela lá, cara. Você paga, acho que é tipo R$3.000, coisa assim, fica um final de semana, e diz que você vê, cara, a luz e tudo, e ela disse que já foi lá e teve contato com o ET Bilu. Ela disse que você joga até uma pedra e ele devolve na tua mão, cara. Tem um experimento que eles fazem da concha. É sinistro, cara. É sinistro. Não, eu já vi eles falando também, mas qualquer um que vai lá, participa dessas coisas lá e acontece com qualquer um que for lá? Exatamente, cara. Esse que inclusive o Danilo Gentili fez o experimento da concha. E ele confirmou também, ele falou que ficou arrepiado, cara. A concha voltou na mão dele, ele joga e a concha volta voando, como se alguém tivesse jogado de volta na mão dele. Então é impressionante. Então por isso que eu digo assim, o assunto é muito interessante, entende? São milhares de pessoas que já participaram, entendeu? É claro que nem com todo mundo tem experiência, né? E é uma coisa que assim, pode acontecer ou não, mas muita gente já teve. Então é curioso, né? Muito estranho. Ô, Clara, a aparição dele na TV... o valor... Também não sei, mano. Eu não sei o valor. Não tenho ideia, mas tu vai pagar a tua estadia, alguma coisa assim, vai ser caro, né? Ô, Clara, não, quanto à aparição dele na televisão, eu acho que pode até ser uma representação, que eles não mostraram real. Exatamente, mas foi o próprio Rafael. É só isso que eu tive acesso, entendeu? Por isso que eu tô falando pelo que eu e a maioria das pessoas tem acesso, entendeu? Então, não, mas no canal do Rafael tem as filmagens reais, quem quiser ver tem lá, a filmagem real, a voz real do ET, não tem nada a ver com aquilo que mostraram na Record. Aquilo foi um paralelo que eles criaram para ridicularizar, né? O que dá para ver que é real, Rick? É lúcido que não, no site do Rafael Hungria,
Sim, no site do Rafael Hungria tem as filmagens originais dele se materializando e tudo, ele forma uma silhueta humana, cara. Várias pessoas presenciaram. O próprio Danilo Gentili confirma que sim, que viu. Não, o câmera daquela hora que ele fala mesmo, com a câmera. Não, aquela parte lá foi a Record que editou e criou. Não. Aquela hora que ele fala, busquem o conhecimento. Não, é tudo fake, é fake. O próprio Rafael Hungria falou é fake. Eles criaram lá um... É fake. Mas tem as filmagens reais no site do Rafael Hungria. Aquilo lá foi uma palhaçada que eles fizeram. A Record fez aquela palhaçada toda, né? Tá, mas foi uma palhaçada. Não deixa de ser uma representação. Que foi que o Urandir, esse, que eu acho que ele teve uma certa conivência com o ato. Porque sim, porque criou uma popularidade, né, para ele. Então ele ganhou dinheiro com isso, né? Mas popularizou então, o comércio dele. Mas, Clara, ele gostou. Clara, como é que eles vão mostrar um ser de outro plano, né? Assim na televisão, é proibido. Agora, alguma luz no céu, assim, tem vários, entendeu? Mas se o ser mesmo falando ainda... É igual o Pé Grande, tem muito vídeo do Pé Grande, foto, tá ligado? Sim. Não, realmente esses seres existem, eu garanto que existe porque eu já vi, entendeu? Eu posso garantir que existem os seres dimensionais, né? Eles estão numa energia, numa vibração assim que em determinados momentos eles entram em curto-circuito com a nossa realidade, eles podem ser vistos. Então eu tenho certeza que existe porque eu já vi com 2 pessoas, então as 2 confirmaram a mesma coisa. A gente viu um ser, um elemental da natureza, né, que é um saci, isso numa mata, perto do bambuzal. O João sabe disso, isso daí até ficou famoso lá no Pato Elétrico, saiu no, né, João? A tropa do Saci, depois os caras fizeram brincadeira e tal, mas é uma coisa séria. Eles levaram na brincadeira, igual o ET Bilu e tal, mas foi um fenômeno real, foi sério, eu participei, eu garanto que existe. Eu vi, cara, com meus olhos, entendeu? E não é loucura minha porque 2 pessoas viram igual, presenciaram, entendeu? Passou um vulto, perto de um bambuzal, assim, com rastro e tal, aquele chapéuzinho do Saci, sabe? E esbranquiçado, assim, correndo, você via que tinha uma perna só, assim, era estranho, muito estranho, baixinho. Passou muito rápido um vulto, né? E a gente foi lá para isso, para ver esse Saci mesmo. Então foi, com certeza, os demônios, eles têm essa capacidade de materialização. Então eles pegam a vibração do momento e plasmam no que a pessoa, o que o grupo ali coletivo tá mentalizando. Eles pegam aquela onda e se materializam na onda do pensamento das pessoas. Então se a pessoa vai lá e quer ver um ente querido, eles materializam aquilo. Eles vão materializar o que você quer, um duende, por exemplo, um pé grande. Por isso que você tem esses avistamentos, são reais mesmo. Mas não significa que aquilo é um bicho, né? Na verdade, são espíritos demoníacos. O que é isso aí? O que você acha daí? Consegue ler o que está na tela aí, ô Rick? Tô vendo. Tá um pouco difícil de ler, hein, cara. Fala aí, Zé. Eu acho que, sei lá, eu acredito que existem demônios que manifestam no corpo de pessoas, mas também pode acontecer de se materializar de alguma maneira, ou alguém ver, sei lá. Mas exatamente. Nos casos específicos eu não sei dizer nada sobre ET Bilu, esse negócio. Aí... E no caso dos outros extraterrestres que a gente sabe que tem tantos aí relatos, né? A própria Marinha, a Aeronáutica admite. Depende. Eu acho que pode haver objetos voadores que é do próprio ser humano que coloca aí, que ninguém sabe o que é. Aí por não saber o que é, diz que é de extraterrestre. E agora abdução alienígena e visões e tal, acho que também é coisa de demônio também. Então, coisa de demônio. E no caso das luzes, pode ser coisa de ser humano mesmo. Objeto voador aí que ser humano, sei lá, que ninguém sabe, só alguém que sabe, sei lá. E fica agora que extraterrestre, não acredito não. Eu acho o seguinte, ó.
Você levou que cara lá no seu canal, ô Isaías? Como é que chama? Que cara? Quem? Um do pessoal do Bilu lá, ué. Rafael Hungria, né? Que foi no meu canal? Não foi não, no seu canal, que você levou um cara lá que fazia parte do pessoal lá do... eu acho que foi o Chave da Ciência, né? Não foi? Não. Foi o... Não foi o Chave da Ciência? Foi o host. O Márcio do Além da Nuvem, não foi? Não, o Márcio, não. Foi o Além da Brisa, né? Não, cara. É um cara que é parceiro desse pessoal lá do Rafael Hungria. É o Will Host, eu levei lá. Will Host. Isso. Ele falou que trabalhou 15 anos lá, ele via lá os seres extraterrestres, via as naves, via tudo. Ele até contou de um ser grandão que falou que estava lá, né? Pessoal. Falava de pessoas. Oi, Clara. Altíssimas. Não, assim, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Tá, é porque antes estava ruim aqui compartilhar, agora está melhor. No entanto, é que, deixa eu só como ler eu tô fora de casa, eu tô num lugar aqui que a internet é meio fraca, daqui a um pouco pode ser que eu caia, não sei. Eu não sei se a minha transmissão tá boa, não sei a minha voz tá boa, tá ótima, tá ótima. Eu acho o seguinte, ó, que quem está inserido nesse estudo da Terra plana, por exemplo, com domo, que nos protege, separação de águas e tal, eu acho meio paradoxal, meio incoerente falar em extraterrestre, para começar, tá? ET, por exemplo, como é que vai ter um extraterrestre que vai atravessar esse domo, sei lá, e chegar até nós, ou sair, ou alguma coisa assim. Eu por exemplo, acho incompatível, entendeu? Não sei o que vocês acham disso. Calma, a gente está aqui para. A não ser que existam portais. Tá, Clara, a gente sabe muito bem que quando se trata de extraterrestre, é uma tecnologia quase que inimaginável. Então, o meio de transporte, o teletransporte, o portal, a gente também não vai conseguir entender, certo? Claro? Eu estou ouvindo, porque eu não entendo isso, entendeu? É incoerente. Terraplanista acreditar em extraterrestre, não faz sentido. Eles têm uma terra plana, tipo terra convexa, né? Mas que, na verdade, é uma terra plana, e diz que é extraterrestre, que o ET Bilu mora na constelação de Pégasus. Como é que eles vão morar Como é que alguém vai morar na constelação de Pégasus? Me diz. Eu acho o seguinte, ó, que se existem seres, eles não vêm de cima, podem vir de baixo, daí sim. Debaixo da terra. Eu estava estudando a Terra Oca também. É porque não tem condição As estrelas são só pontos de luz, né, cara? E os próprios planetas são estrelas também, porém que eles não fazem o curso que as estrelas fazem no caminhar do céu. Hein? É isso que defende a Terra plana. Né? Então, como que esses caras não tem como morar nesses planetas aí? Sim, João Neto, mas se não é na Terra, é em outro lugar. Se é no mesmo plano, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Horizontalmente, no lado, numa Terra ao lado, ou acima, não importa, cara. Não é na Terra. Ou abaixo, tanto faz. Certo? A gente está dizendo que é fora do nosso limite. Da Terra plana ali. É fora. Sim, só que agora, onde é exatamente, ninguém sabe. Não tem como ser seres. São entidades. É isso que a gente está falando. Tudo bem. Na Terra plana não cabe. Mas... Não cabe outros seres em outros planetas, não. Por isso, João Neto, que a Terra pode ser fechada, o que for, tá entendendo? Mas a Bíblia não fala o que tem... Aonde tem mais vida.
Ó, segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, você tem anjos, demônios e seres humanos. Anjos, demônios e seres humanos. Certo? Segundo a Bíblia. Certo. Os anjos habitam com Deus no céu. Os demônios habitam na terra, porém são invisíveis. Então, seria no mundo espiritual. Se os demônios têm um poder, que eu não sei, talvez tenha, de se materializar, eles vão vir desse mundo espiritual aí, que é na terra mesmo. Né? Sim. Agora... Isaías, tu que é mais estudioso sobre a Bíblia e tal, eu sou... Infelizmente, ainda não cheguei num nível aceitável. Não fala em algum momento sobre as profundezas da Terra e esses seres? Sim. Existir a possibilidade de existir algo espiritual ou físico, sei lá, nas entranhas da Terra? Na Bíblia ela sempre coloca o Sheol, o inferno, como profundezas da terra, né? Como um lugar abaixo da terra. Porém, eu não sei se ali está dizendo que é algo físico, material, assim, algo que há um lugar assim, como que eu falar, oco na terra, né? Nas profundezas, onde habitaria alguns seres lá. Entende? Não sei se isso aí procede. O que a Bíblia fala que os demônios são espíritos, né? São seres espirituais, e ainda que tenha essa direção, né, para baixo da terra, em questão de quando se fala em Sheol e tal, não sei se o abismo onde os demônios seriam aprisionados pode se colocar como algo físico, não é a mesma coisa o céu. Né? O céu onde Deus está, os anjos. Eu não acredito que você pegar um foguete, vamos falar, e vamos viajar lá para cima, vai chegar lá em Deus, entendeu? Ninguém vai chegar em Deus. Entendeu? Porque é algo que transcende a matéria. Né? Então, o mundo espiritual seria uma outra dimensão mesmo, assim, seria um local que tá, ao mesmo tempo que está na Terra, está um local invisível, você não vê, entende? Mas ele está entre nós, assim, né? Então, mas assim, Isaías, por que a humanidade ela iria regredir? Porque o que foi feito ali nas pirâmides, por exemplo, é um trabalho minucioso, cara, de arquitetura, de tudo. Mas a humanidade não regrediu, porque a tecnologia que hoje nós temos aí é mais avançada do que toda a tecnologia que já existiu na Terra. Se fosse assim, no passado já existia celulares, hoje em dia tem celular, computador. Você anda com celular, é praticamente um computador nas mãos. Essa tecnologia que a gente está usando aqui nunca existiu, de você poder se comunicar a longa distância pelo StreamYard aqui, entende? Então não é uma regressão. Eu sei, mas eu digo, o homem nunca, como se fosse assim, ele perdeu aquela tecnologia, não sei se está me entendendo. Mas que tecnologia? Para fazer aquilo, para fazer aquelas pedras, megalitos, tá entendendo? Que não, mas... a gente vê que era uma coisa da cultura antiga. Tem várias coisas que não são explicadas, né? Planeta. Não, cara, existe explicação sim, para que talvez não venha satisfazer, mas, por exemplo, hoje o homem constrói prédios imensos que vão até são torres altíssimas, né? Que essa civilização jamais poderia construir.
Mas não tem o peso das pedras, né? O peso, a dimensão e a altura das pedras que agora parece que aquelas pirâmides lá, cara, eu não acho que é isso. Pelo menos segundo a arqueologia, não considera aquilo como um mistério, não. Tudo bem que nego especula em cima disso. Ali em Machu Picchu parece que é um mistério o corte das pedras, e elas são pedras enormes, toneladas e toneladas, parece que foi feito assim um corte a laser, assim, e não existe pelo que eu sei, tá? Nunca fui lá, mas tem algumas coisas que não têm explicação. Por exemplo, a Ilha da Páscoa. Aquelas pedras ali, parece que a Ilha da Páscoa, aqueles totens lá, parece que aquelas pedras não são daquele lugar, entendeu? Tipo, uma coisa meio estranha, assim. Existem muitos mistérios, entre uma pedra e outra, eles foram lá e tentaram colocar uma folha de papel entre uma pedra e outra, e não passa, de tão perfeito que é o encaixe. Isaías, o fato é que é pelo planeta inteiro, tá? É no sul, é em todas as regiões. Inclusive no Brasil, Ratanabá tá aí, tá cheio de pegada de gigante lá em Peruíbe. Cara, Ratanabá, esse negócio de Ratanabá... Forte Estrela. O Forte Estrela, Isaías, aquele forte em formato de estrela. O forte é data do tempo do Império Português, cara. Sim, mas se a gente parar para pensar, sem ferramenta, sem guindaste, sem trator, sem carro, sem motor... Como fazer as coisas? É isso que eu estou falando. Perder uma tecnologia aí. Porque sem a gente não faz nada. Tá entendendo o que eu estou falando? A gente teria que caçar para sobreviver. Teria uma coisa mais do dia a dia que não seria... Uma explicação. Eles arrastam as pedras, eles pegam... Ninguém Existe um modo... Tem explicação, sim. Eu fiz até eu lembro que teve uma live no meu canal sobre isso, que apresentaram a explicação de como foi feita as pirâmides, arrastando a pedra. Essa eu não vi. Não, essa eu não vi. O Márcio, era muita gente trabalhando, era muito difícil de fazer. Muito difícil. Tá, muita gente trabalhando em todas as regiões do mundo. Estranho. Ou seja, tão quase exatamente. O mais estranho é que aparecem essas pirâmides no mesmo paralelo em vários continentes diferentes. E elas estão mais ou menos agrupadas no mesmo paralelo. Isso que eu acho mais estranho do que a própria construção das pirâmides, entendeu? Parece que foram feitas, inclusive, simultaneamente. Elas são contemporâneas, as construções, pelo que eu tô... Sim, e é no mesmo paralelo. Exatamente. Sim, é tudo de uma mesma época ali, a gente sabe, não é recente, mas também não é tudo no mesmo... É separado por alguns milênios, assim, né? Não sei se tem coisa de 4.000, 5.000, mas tu vê que todas as eras têm isso aí, todos os milênios têm. E o João Neto não fala nada, né? Fala aí, João. Uma hora que para. O João Neto não fala nada? Parece que... Eu não tenho o que falar. O que eu penso não compactua com o que o Bim pensa. A questão do paralelo pode ser... Não, mas é por isso mesmo. Do mesmo jeito que a língua surge... discutir as ideias, né? Pois é. Então, do mesmo jeito que as línguas surgem praticamente na mesma época, e essas pirâmides também surgem praticamente na mesma época, se a gente for olhar pela questão histórica, bíblica, no caso, poderia ser esse momento da Torre de Babel, que os seres humanos são espalhados pelo mundo. E como eles vêm da mesma cultura, então eles fizeram a mesma coisa que estava sendo feito ali em Babel, que era uma torre alta, né? Eu não acredito que era uma vimana. Aquela prisca coco, por exemplo, acredito que é uma vimana, que era uma espécie de vimana. Mas eu não acredito, porque ali em Babel se fala de tijolo. Tijolo é uma construção, e construção ela tem base. Não é uma coisa que fica voando. Então, ao mesmo tempo que surgem essas pirâmides,
para mim, é uma forma de culto a esses seres. E paralelo, pode ser que exista uma energia em determinados lugares que seja de mais fácil acesso a esse mundo espiritual, né? Porque a gente sabe que portais existem, se existe, claro que existe. Portanto, você vê na Bíblia o tempo todo, eles cultuavam, era debaixo de árvore frondosa, de poste ídolo, né? E tem essas coisas aí, essas pirâmides. Então, para mim, pode ser isso. Eles usavam como sacrifício, para fazer sacrifício, e receber o que eles recebiam ali das entidades, essas forças vitais, essas coisas que eles acreditam, né? Tem adrenocrome, tem a força vital do ser que você oferece, aí você vai ficar mais forte de acordo com a crença. Né? Então isso vem desde dessa época de Nimrod, na minha opinião. Agora tem pessoas que acreditam que os anjos estão debaixo da pirâmide. E tem um lugar ali na pirâmide, ali naquela do meio lá, não sei se é de Gizé, sei lá qual é o nome do cara, você pode entrar lá naquelas pirâmides do Egito, só que tem um lugar lá que é profundo, não se pode ir. Ela tem uma parte subterrânea, você só pode ir na Câmara da Rainha, que eles falam. E o que tem ali? Ninguém sabe. Tem uma história aí que fala que Hitler, para ser impostado lá como o chanceler lá, o Kaiser lá, o chanceler, né? Como é que é? O Führer, né? Da Alemanha, ele teve que ficar uma noite lá trancado lá debaixo. Mas são especulações, né, cara? Tem gente que acredita nisso e vem passando essas ideias. Agora, eu falar se é verdade, se não é, como é que eu vou falar sobre isso? Eu sei que é história, mas para mim, eu acredito que são isso. Igual a língua surgiu, várias línguas diversas, para mim surgiu também essas pirâmides na mesma época, era isso que eles faziam. Porque antes dessa divisão de línguas, essa divisão de confusão em Babel, o ser humano tinha a mesma história. Eles vinham do mesmo lugar, por isso essa semelhança de religiões diferentes, todos falam de um dilúvio, todos falam de um filho da Virgem, todos falam dessas coisas, porque isso já era passado desde o tempo de Adão. Então já foi passado, só que aí cada deus que eles resolveram cultuar, tipo Moloque, Baal e tal, e deu do ponto de vista desses deuses. O que difere os hebreus desses outros aí, que é a visão do Deus verdadeiro. Só isso. É o que eu penso. Entendi. De qualquer forma, ô João Neto, a ciência não consegue explicar. É isso que a gente... Então, ela mente. A ciência não consegue explicar, então ela mente para nós o tempo todo, certo? Eu já não sei, Galzinho. Eu também acho impossível, porque a forma que é colocada as pedras e os cortes realmente são cortes muito precisos e o tempo é da pedra lascada, né? Que eles falam que foi feito, né? Então, alguma coisa tinha. Tem gente que acredita que é através do som. Existia tecnologia que emitia som que poderia liquefazer o sólido, suspender e trazer de novo as partículas, formando tipo como água. Fazia da pedra virar... Tipo o que acontece quando tem aquele negócio de terremoto que liquefaz o chão. Poderia fazer isso com as pedras, emitindo o som, suspendia e colocava, encaixava pedra sobre pedra. Tem gente que fala isso. Agora eu vou saber se é verdade. Eu nunca vi. Mas aí não é ser humano. Não é ser humano que faz isso aí. Essa tecnologia claro que é ser humano. Agora não é ser humano que faz isso. Ser humano tudo que faz aqui nessa terra foi ser humano. Só que alguém contou. Os anjos caídos, que para mim é anjo caído, veio cá e ensinou a fazer, cara. Por exemplo, a gente pega a história ali de Moisés, né? Deus falou com Moisés, joga o cajado, transformou numa cobra. O que fala lá? Que os magos de Faraó, com as suas ciências ocultas, fizeram igual. Entendeu? Tudo bem, João Neto. João Neto, anjo que interage e ensina é extraterrestre. Ele não é um ser da Terra. Não, isso aí eu não estou falando, eu não sou contra isso, não. Você pode chamar de nome anjo é só para ficar... Por quê? Só para ficar bonito, né? Quando vocês vêm falar assim, é homenzinho verde que mora em outro planeta, velho.
Não, Isso aí que não, eu a não gente tá concordo. falando que é Homenzinho uma verde que mora em entidade. outro planeta, isso pra mim é furada. João Neto, Ô, Binho, uma coisa só, se tu vê um anjo, tu vai se assustar, cara. Porque ele ô, pode não Binho, ser Todo mundo igual ele é vai, retratado ali, com uma asinha branquinha. Pode ser um pouco diferente, tu vai levar um susto, cara. Pô, mas eu ô, não tava Binho, falando que eu me Tamanho, a cor, assustaria. nada disso. É isso que eu tô Tu falando. O é negócio é quando você vem retratado associar a fielmente, questão não sei. extraterrestre com o homenzinho verde que mora em outro planetinha aí, orbitando um suposto Sol, Não, longe desse Sol. ninguém tá falando, até porque não tem prova, certo? Ué. Mas também não Agora, dá para mas esse dizer que é um negócio que você anjo vai assustar, loiro assim, de é lógico, asa pode branca. ser Também totalmente não dá para diferente. falar que é. Então, a gente mas está falando de um os ser aliens são que demônios, a né? gente não sabe, cara. Não tem ideia do que seja. É isso que a gente está falando, certo? Ô, Binho, Oi. o Hugo entrou Entrou aí, cara. alguém aí. Então, Cumprimenta fala ele aí. aí, mano. Boa noite, Hugo. Boa noite, Hugo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Opa, boa noite. noite. Tudo. Seja bem-vindo. Tá Poderia ok, falar aí, obrigado. Hugo, seu ponto de vista aí referente ao assunto de aliens, extraterrestres, seu ponto de vista aí, você acredita que são demônios, você acredita que são anjos, você acredita que é muito da cultura, misticismo, né? Você acredita que tem alguma relação com o formato da Terra também ou não? Conta um pouco aí seu ponto de vista. Então, Rick, pelo pouco que eu vi aí, até então, eu tô concordando com o pessoal aí, anjos caídos, realmente, né? Eles são, assim, no meu modo de pensar, eles podem se materializar de várias formas, assim, acredito eu, tá? Ou talvez da forma que a pessoa pensa, ou tem medo, ou acredita que seja, eles se materializam dessas formas, né? Isso Exato, assim, exatamente. pessoas Exatamente. Faz total sentido isso, viu, cara? pessoas que estão vazias, aí eles ocupam, assim, vamos dizer, essas pessoas, eles tomam posse, né? Possessão. Exato. Não podem adentrar numa pessoa que está cheia do espírito, ou, sabe? Mesmo que Perfeito. o que alguns pensam assim, caracteristicamente olhando para a pessoa, no aspecto físico, né? A gente julga pela aparência, eles não vão ter isso, eles percebem aquela vibração, né? A alma da pessoa. O meu modo de pensar é o seguinte, que a partícula de Deus, do Criador, né, ele está em cada um. Ele está em cada pessoa, porque a palavra fala o seguinte, que o que é o do Pai vai voltar para o Pai, o que é da terra vai ficar na terra, que é o corpo mortal, esse corpo, essa carne. O espírito volta para Deus. Ou seja, eu acredito assim que a partícula do Pai está em cada um e por isso ele é onipotente. Talvez assim, ele pode ter uma visão ampla de tudo, pode, porque ele pode até parar o tempo, ele é dono do tempo. Eu estou falando assim com uma certa convicção, porque eu tenho uma experiência assim de, vamos dizer assim, do sobrenatural, minha particular, que assim, quando apareceu um anjo para mim, ele apareceu daquela forma que eu imaginava que era, sabe? E me mostrou Tá, exatamente. como que eu posso afirmar isso assim? Falando que é realmente um anjo, porque ele me falou coisas que iriam acontecer 20 anos depois, e cada coisa quando acontecia eu tinha a lembrança disso, entendeu? Como se eu não pudesse manipular o destino, mas eu sabia que aquilo iria acontecer, entendeu? Quando Legal. acontecia. Quando acontecia. Mas então, Hugo, deixa eu te perguntar um negócio. Então, você acredita que existe uma relação das ondas eletromagnéticas do cérebro, do nosso pensamento, com a materialização dessas entidades, né? Porque eles têm uma ligação com essas ondas e eles precisam dessa onda, dessa vitalidade para materialização, né? Então a gente percebe que, por exemplo, geralmente a perspectiva que a pessoa tem, o que ela espera ver, geralmente é o que ela vê, né? Parece que então que existe uma ligação desses seres com a matéria, com as ondas do cérebro, cara. O cérebro da pessoa funciona como se fosse uma pilha para essas entidades, né? Então, geralmente o cara que tem ali uma ideia de um ser extraterrestre, geralmente ali vamos dizer, um Grey, então ele geralmente ele tende a ver um Grey
porque essas entidades vão usar essa energia do cérebro do cara, do que ele quer ver, e ele se vai transmutar ali, usar o plasma, né, ou até o éter para conseguir essa energia do cérebro do cara e se materializar. No mesmo caso, eu acredito também quando são anjos, né, não caídos, mas anjos do exército de Deus. Então ele vai usar essa perspectiva que você tem no caso aí, a sua referência angelical, para materialização, né? Pelo menos é o que parece que foi o seu caso, né? Caiu. Você não perguntou o principal, como é que era o anjo? Caiu. Você tinha que ter perguntado o principal, como é que era esse anjo que você viu, cara? O que é isso, Bing, que você tá mostrando aí, cara? Ó, o Bing coloca o trem na live, muta ele. Não. Desmuta aí, Bing, você tá mutado, cara. Tá. O que é isso aí? Isso aqui é a página uma página da internet, e eu gosto de dar uma lida às vezes. Ou seja, há uma grande chance de que seu nome original seja diferente, assim como a voz que utiliza na maioria das conversações. A sonoridade que é emitida também denota a sincronia dessa vibração sonora. Com a etapa do treinamento ou frequência das pessoas presentes, já se ouviu Bilu? Bilu, não sei o que está escrito ali. Ah, tá. Com uma licença poética para acentuar o ou, mostrando ênfase nessa vogal. Bilu! Para cada tipo olha de aí, sonoridade... Robin, parece que a Clara tá aí nos bastidores, cara. Deixa eu ver. Não tá, não. Ela te mandou mensagem? Ela mandou mensagem falando que tá tentando entrar, mano. Ah, tá aqui, é porque ficou embaixo aqui, não tava vendo. Hugo. Não, é o Hugo que tá aqui embaixo. Ele tá desconectado. Ela ainda não apareceu. Pois é, o Hugo tá aqui, eu fico olhando aqui. Eu tava agora, fiquei um tempo nos bastidores. Agora sim, agora ela apareceu. É porque demora um pouquinho. Você tem que ficar ligado nisso aí, Bim. Você tem que ligar nisso aí, cara. Eu fiquei um tempão no bastidor. Hein? Eu sei porque quando eu fico lá com as lives, eu fico ligado se alguém entra, para não ficar lá esperando. Sim, oi, Clara. E o Hugo também tá aí, eu acho, cara. O Hugo agora apareceu de novo. Aqui, mas cabe mais um, será? Cabe 6. Deixa eu ver. Ô, Hugo, então como é que era o anjo? Conta aí pra nós aí. Tá. Pois é, rapaz, desconectei sem querer aqui. Conta aí, parou na melhor parte. Então, esse anjo apareceu para mim assim, por volta de madrugada, tava orando, sem saber, né? Não sabia orar direito. Comecei a questionar a Deus muitas coisas lá, né? Sobre o porquê de muitas coisas, e ele apareceu e falou assim: olha, vai acontecer. Apareceu um cara com uns 4 metros de altura na minha frente, um ser iluminado. Tipo assim, era dourado, não conseguia ver a aparência. Mas isso foi no seu quarto? Foi no seu quarto? Não, foi uma área da frente da casa da minha mãe. Eu tava de joelho. Você tava sozinho? Tava sozinho. Mas peraí. Mas você viu de olho aberto? De olho aberto. Tipo assim, você mas como uma pessoa mesmo, cara? Eu tava escuro. Você tava num lugar parado, você de olho aberto, materializou na sua frente um ser. Pareceu como se fosse um sonho, porque era por volta de 4 horas da madrugada e eu tava praticamente sonolento, né? Não, então isso aí eu já tive. Que é no momento em que você tá entre acordado e dormindo. Eu já tive uma experiência assim. Sim, aí eu saí de joelho e ele apareceu com uns 4 metros de altura na minha frente
é um ser de luz com um livro gigante, falou assim, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Em 5 segundos ele me mostrou 20 anos. Nossa. Cara, foi depois que eu fui cair a ficha. Eu já ouvi alguns relatos assim. Eu fui cair a ficha da questão. Eu ouvi, Hugo. Sim. Rapidinho, Hugo, ele te mostrou 20 anos no futuro, é isso? Sim, ele me mostrou 20 anos em 5 páginas. E a página ele falou assim, ó, nesse ritmo, ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Pá, fechou o livro e sumiu. Aí, depois que eu fui pensar de muito tempo, que o fator tempo para Deus não existe, né? Só para nós. E eu não consigo. Tem hora que quando cai a ficha da percepção do tempo, para mim, sabe, eu começo a arrupiar tudinho. Assim, é uma coisa. Assim, parece que é outra dimensão de pensamento. E a gente não consegue alcançar ou dividir essas dimensões de pensamento. Respondendo a pergunta da vibração, sobre frequência, claro, sim. Tudo que você. Até no conhecimento investigativo, né? Estava lendo sobre o assunto nesse caso, toda marca deixa todo contato ele deixa uma marca. Tudo que você faz, já diz, né? Ecoa no universo. Tudo que você fala ecoa no universo. Né? Não estamos sós, né? Não vamos prestar conta de tudo. Então, assim, tudo que você pode ver, até o som na água causa uma vibração, causa um acontecimento. Então, essas ondas, as palavras, já diz o ditado, né? As palavras têm poder. E não estão errados em falar isso. Porque quando você diz coisas boas vão acontecendo. Mas, assim, se você ficar só falando coisas ruins, pensamentos negativos, você vai atrair aquilo para si. Independente, né? Mas quem é bom, ou quem tá com a consciência limpa, tranquila, ou pensamentos bons, não vai perder tempo falando coisas ruins. É isso que eu vejo e penso. Claro, né? O cérebro ele funciona como uma antena de um rádio, né, cara? A gente liga ali uma frequência e a gente recebe o que a gente manda, né? É uma grande antena de ondas eletromagnéticas. Como você ouviu uma rádio ali, você colocar no 98,9, você não vai captar AM, você está mandando FM, você recebe FM. A mesma coisa no nosso cérebro, né? Você manda energia negativa, você capta isso. As coisas tendem a dar errado, né? Ou o inverso também, é verdade. Esse assunto, vibração, som, frequência, esse negócio é bem amplo, viu? Assim, eu trabalho com eletrônica, né? Eu sei de algumas possibilidades, assim, sobre geração de energia através das ondas sísmicas, né? Ondas sonoras, e por aí vai. Assim, ainda temos tecnologia hoje que é possível fazer, né? Vários experimentos, descobertas, mas nem tudo ainda foi explorado. Tem muita coisa a se ver ainda, né? Inclusive a luz, né? A própria luz, né? Tem a sua capacidade de geração de energia ou sua própria vibração. Mas o som é incrível, o som é marcante, viu? Assim, a questão perceptível para nós, né? até até mesmo assim, vamos dizer, subliminarmente, né? Ele é capaz de afetar os nossos pensamentos, as nossas convicções. Então, por isso, assim, Claro. através da música, né, a mídia há muito tempo trabalha com isso e sabe disso, né? Através da música, vídeos, propagandas, imagens, né? Eles conseguem manipular o cérebro humano para escolhas, compras aleatórias assim do que eles querem, né? Porque eles já trabalham com isso há muitos e muitos anos à frente nossa. Para quem, assim, no meu caso, assim, que atua na eletrônica, eu vejo um grande salto assim das válvulas. Eu não sei se você já ouviu falar,
né, televisores, computadores, até sons, né? Sim, a invenção do transistor, né? Sim, sim. Eram a válvulas, né? Mas a tecnologia de transistor assim, foi um salto gigantesco. Tanta tecnologia, até da válvula, física né? quântica, é a física quântica, né? Sim, sim. Mas até das válvulas, né? Para chegar àquele conhecimento, eu acredito que sim, foi algo ensinado para o ser humano. Não foi só uma descoberta da noite para o dia, assim. Né? Também não acredito que a Só um Terra tem minutinho. milhões de anos. É verdade. Só um pouquinho aí, Hugo. Isaías, tu tá aí? Isaías? Quem tiver aí pode. Clara, Isaías. João Neto tá, né? Hugo. Porque tem gente no pegou... Eu tô aqui. Tá. Hugo, tu pegou o link lá no canal, no grupo? Ou foi o Rick que te mandou? Pai do Messias lá, ele mandou, acho que foi o Rick, né? Mandou, foi no grupo. Eu que mandei. Tá, e tu mandou para Clara também, né? Então fazer o seguinte, ô Rick. Eu vou encerrar essa, tá? E a gente começa uma daqui a pouco, tá, Hugo? Pode participar da próxima agora, daqui a pouco? Se eu não entrar, mas... Não vou prometer, viu? Mas se eu entrar, você pode contar comigo. Mas se eu não entrar, me perdoe. É coisa de meia horinha para a gente tomar uma água, para poder fazer para a gente não correr o risco de perder essa live, entendeu? Pô, deixei aberto, então. Não, mas deixa eu continuar, deixa eu terminar então essa aqui, depois você abre outra. Quem quiser entrar, entra. Vamos terminar essa. Então, é isso que eu tô falando. Eu vou terminar essa e a gente vai abrir uma daqui a pouco, daqui a uma meia hora. E esse pessoal que quiser entrar, que tá aqui, vai ser convidado. Tá? Porque tem gente no bastidor aí? Volta. Não, bastidor não. Então, beleza. Tá, Clara? Tá, João Neto? A gente volta. Não, mas agora não. Beleza? Sim, eu agradeço a participação. Eu realmente não vou poder, que amanhã cedo eu tenho um compromisso. Mas quando tiver a oportunidade, eu puder entrar nas lives, daí para discutir, para poder contribuir com um pouco que eu sei, eu ficaria imensamente agradecida. Eu gosto muito de conversar com vocês. Mas vamos continuar mais um pouco, então. Você sempre bem-vinda. Rick, eu vou ter que encerrar para a gente não correr o risco de perder essa gravação. Por quê? E então, meia hora a gente volta. É porque... é porque é só até uma hora, né? É só até uma hora. Ao vivo, a gente pode perder na noção do tempo. Então, beleza, obrigado todo mundo que participou. Deixe seu comentário. Obrigada mesmo. Depois, quando sair ao vivo, eu vou lá nos comentários. Sim, beleza. Obrigado, será sempre bem-vinda. É isso aí, é nóis. Canal Binho 10. É nóis. Um abraço, obrigado, gente.